Aninha, vamos falar de inflação, é Vamos isso? ter que falar, né? Saiu hoje a inflação oficial do país, o IPCA, e o resultado veio dentro daquilo que os analistas de mercado esperavam mesmo, né? Confirmando o estouro do teto da meta. Então ficou acima daquilo que era previsto pelo Banco Central. E aí eu fui atrás de algumas explicações para tentar colocar aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu para a inflação ter vindo desse jeito, nesse grau de aumento, né, dos preços, e qual que é a expectativa para agora, para 2025, porque a gente tem que olhar para frente também. E eu conversei com o André Brás, que é economista, especialista em inflação da FGV, e ele fez aqui uma análise, Joel, dizendo que 2025 deve ser muito desafiador e a gente pode ter um índice de inflação muito próximo, né? Tem muitas análises aí apontando para mais um ano com a inflação acima do que está sendo previsto pelo Banco Central. 2024, o IPCA fechou com alta acumulada de 4,83%, quando o teto era 4,5%, né? Então, ficou acima, principalmente pelos custos da alimentação e dos combustíveis. É assim que a gente, consumidor, sente inflação, né? A gente chega no fim do mês e fala, cara, eu tô gastando, tô comprando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e a grana não deu. Não deu por quê? Porque ficou mais caro no meio do caminho. E a alimentação teve um peso muito significativo, principalmente as carnes, que só em dezembro ficaram 5,26% mais caras. Além do óleo de soja, azeite, café moído, que encareceu muito, né? O pó de café nesses últimos meses, e o leite também. Para 2025, o que o André Brás fala? Que a tendência de um cenário parecido por causa da questão do dólar também, e ele fala no impacto maior na rotina das famílias. Vamos ouvir aqui. A expectativa é de ter uma inflação 2025 muito parecida com a de 2024. Isso porque a inflação vai vir mais espalhada, ela não vai ficar concentrada só em alimentos. Nesse início de ano, por exemplo, nós já tivemos uma série de aumentos em torno de transporte público. Ônibus, táxi, trem, metrô, já subiu de preço em várias cidades do país. E esses aumentos são aumentos permanentes, vão impactar a inflação daqui para frente. E então, ao longo desse ano, né, nós vamos ter pressão maior de transporte, quem sabe uma pressão maior de serviços e uma alimentação que pode não desacelerar tanto quanto a gente prevê. Então, a inflação mais espalhada não é não é um bom, uma boa expectativa, né? A inflação do ano passado, mais concentrada em alimentos por problemas climáticos, representa um desafio menor do que uma inflação mais disseminada, né, impulsionada por o dólar o real desvalorizado frente ao dólar em 2025. Então, eu diria que o desafio para a gente ao longo desse ano vai ser um pouco maior. Bom, a ata, ou a última ata do Banco Central já trazia a previsão de estouro da meta da inflação em 2024 e, com isso, a gente tem também a expectativa de novas altas da taxa básica de juros para tentar conter o aumento dos preços, né? O mercado projeta que a Selic, atualmente em 12,25%, chegue a 15% agora em 2025. E aí, o André Brás fala o seguinte: ano passado, Joel, o grande problema do agro qual foi? Questão climática. A gente teve um período de seca, depois um período de muita chuva, e isso atrapalhou a produção, principalmente no sul do país. Para esse ano, a expectativa é de uma safra boa, que o tempo colabore, mas a gente vai ter outras coisas, como, por exemplo, produtos que são comprados para o agro, fertilizantes, né? Tudo isso é dolarizado, então aumenta o custo da produção, ração, etc e tal. Então a gente deve continuar tendo aumentos, e aí não só na alimentação, aumentos em outros setores. Mas sobre a comida, especificamente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Thiago Silva, que vai falar sobre esse panorama para 2025, que a gente tem de expectativa também do Aninha, preço da comida para as próximas semanas. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu separei dentro disso que você está abordando, exemplos práticos do dia a dia, com algumas coisas que usamos diariamente ou semanalmente, depende de cada um. Gasolina, ano passado 9,71 a mais, 9,71% a mais. Plano de saúde, 7,87%. Refeição fora de casa, quase 6%. Leite longa-vida, 18,8%. Condomínio, 6%. Ensino fundamental, 8,86%. Café moído, 40%. Exatamente. Café. Carnes, 20%. Só esses exemplos que eu trouxe aqui, já dá para ver que impactam diretamente quase tudo que a gente faz no dia a dia, né?
E principalmente, de novo, falando, quem ganha pouco, que compromete boa parte do orçamento, principalmente com comida. Claro, quem ganha mais vai no mercado e fala, pô, o café tá caro, mas compra. Quem não tem grana, deixa de comprar, começa a limitar a alimentação em casa, né? E aí vira aquela bola de neve, né? Você gasta menos, o comércio vê menos grana entrar, e aí a gente sabe muito bem o que acontece. Então, para esse ano, a gente tem aí uma perspectiva complicada no que diz respeito à inflação, e principalmente a inflação dos alimentos, que é o que mais preocupa, né?